Bem, pessoal, vindo para essa parte dos decimais, que ainda está dentro do conjunto dos números racionais, né? Por isso que há operações corracionais, envolvendo as frações e agora os decimais. Decimais são aqueles números que apresentam vírgula, né? Que apresentam casas decimais. Mas ele tem uma divisão, né, dentro dessa nomenclatura, né? Dentro desse formato. Então, essa vírgula serve como a divisão da parte inteira para a parte decimal, certo? Então, esse número que está antes da vírgula sempre vai ser a parte inteira. Então, eu tenho a vírgula como divisão e o número que está antes da vírgula é a parte inteira. Então, eu coloco aqui parte inteira. E os números que estão depois da vírgula são os decimais. E aí vai vir as nomenclaturas, né? As classificações. O primeiro número depois da vírgula é o décimo. Representa os décimos. O segundo número depois da vírgula representa os centésimos. O terceiro número depois da vírgula representa os milésimos. O quarto é o décimo de milésimo. Décimo de milésimo. E assim por diante. O próximo seria o centésimo de milésimo e assim por diante. Então essas são as nomenclaturas e classificações dos números decimais diante desses exemplos. Bem, dentro dos números racionais, pessoal, nós temos as frações, como eu já expliquei anteriormente, e agora nós vamos para os números decimais, né, que são os números com vírgulas, certo? Então vamos fazer aqui as operações com números decimais. Na adição e na subtração, segue a seguinte regra. Quando você for armar a conta, você tem que colocar sempre vírgula abaixo de vírgula, certo? Então na adição e subtração tem que ser vírgula abaixo de vírgula e efetua os cálculos. Então vamos ver aqui alguns exemplos de adição e de subtração. Primeiro exemplo de adição, 2,35 mais 1,73. Então vamos armar aqui a conta. 2,35 mais vírgula abaixo de vírgula 1,73. E aí você soma normal. 5 mais 3, 8. 3 mais 7, 10. Vai 1. 2 e 1, 3 com mais 1, 4. E baixa a vírgula. Então dá 4,08. Segundo exemplo, 4,57 mais 1,083. Esse aqui tem duas casas decimais e esse tem 3. Não tem problema. Pode colocar, efetuar o cálculo. 4,57 mais, vírgula abaixo de vírgula, 1,083. Nesse caso aqui que está faltando uma casa decimal, se você quiser, você pode acrescentar um zero. Não é obrigatório, mas só se você quiser, certo? Então, se eu colocar um zero não vai interferir em nada. Então, somando, 0 mais 3, 3, 7 mais 8, 15, boto 5, vai 1, 5 mais 1, 6, 4 mais 1, 5. 5,653, certo? Voltando aqui agora, vamos para a subtração. Mesma regra da adição, vírgula abaixo de vírgula, tá certo? Então vamos fazer aqui. 5,45 menos, vírgula abaixo de vírgula, 2,3. Na subtração, quando tiver faltando zero embaixo, você também só coloca se você quiser. Não é obrigatório. Então, vou colocar aqui só para deixar padronizado. Mas não tem a obrigação de colocar o zero embaixo. 5 menos 0. 5. 4 menos 3. 1. 5 menos 2. 3. Baixa a vírgula. Então dá 3,15. Agora o segundo exemplo, eu tenho 6,05 menos 1,456. Agora, nesse caso, certo? Como está faltando uma casa decimal no número de cima, nesse caso eu tenho que colocar aqui um zero quando for subtração. Então, na subtração, quando tiver faltando uma casa decimal no número de cima, eu tenho que colocar zero para poder subtrair. Certo? Então aqui, 0 tira 6, não dá.
então eu vou ter que pegar emprestado. Então eu vou pegar emprestado do 5. Eu vou tirar um do 5, fica 4. E vou trazer um para cá. Fica 10. 10 menos 6, 4. Agora aqui, 4 tira 5. Não tem como. Então vou pegar emprestado. Só que o anterior é 0. Então não dá. Vou ter que tirar do 6. Eu vou tirar um do 6. Fica 5. Coloco um aqui. Como eu tenho que emprestar por 4, eu vou tirar um daqui. Fica 9. E aqui 14. 14 menos 5 dá quanto? 9. 9 menos 4, 5. 5 menos 1, 4. Então essa subtração, 4,594. Bem, na multiplicação com números decimais não tem segredo. Aqui eu não preciso colocar vírgula abaixo de vírgula. Eu vou armar a conta normal e depois eu vou só acrescentar a quantidade de casas decimais, certo? Então aqui, 2,31 vezes 1,5, eu armo 2,31 vezes 1,5 e não preciso colocar vírgula abaixo de vírgula. Eu vou efetuar os cálculos normal, como se não tivesse vírgula, depois eu só vou contar a quantidade de casas decimais que eu tenho, certo? Então fazendo aqui o cálculo. 5 vezes 1, 5. 5 vezes 3, 15. Vai 1. 5 vezes 2, 10. Com mais 1, 11. Agora eu vou multiplicar o 1. 1 multiplicado por qualquer número é o próprio número. Então 1 vezes 1 é 1. 1 vezes 3 é 3. E 1 vezes 2 é 2. Somo. 5. 5 mais 1, 6. 1 mais 3, 4. 1 mais 2, 3. E agora é que eu vou para as casas decimais. Eu vou ver aqui na minha armação quantas casas decimais eu tenho depois da vírgula. Nos dois números, né? Então eu tenho 1, 2, 3. Então eu tenho 3 casas decimais depois da vírgula, né? Somando aqui os dois. Então, no resultado eu vou ter que ter também 3 casas decimais. Aí eu venho da direita para a esquerda, certo? 1, 2, 3. Então 1, 2, 3. Então a vírgula vai ficar bem aqui. 3,465. Então na multiplicação vai ser dessa forma. Você conta a quantidade de casas decimais depois da vírgula e coloca ela somente no resultado. Bem, na divisão nós temos algumas situações, né, que precisam de atenção e cuidado porque tem algumas regrinhas extras na hora de fazer divisão com números decimais. Então vamos ver aqui o primeiro exemplo. 0,8 dividido por 0,2. Perceba que a quantidade de casas decimais está igual. Então toda vez que isso acontecer, que a quantidade de casas decimais for igual, você somente elimina as vírgulas e divide os números. Então vai ficar 8 dividido por 2, eliminando a vírgula. 8 dividido por 2, 4. 4 vezes 2, 8. Para 8, nada. Então, 0,8 dividido por 0,2, 4. O segundo exemplo, 1,62 dividido por 0,2. Esse número tem duas casas decimais e esse número só tem uma. Eu vou ter que deixar a quantidade de casas decimais iguais. Então, esse que tem menos casas decimais, eu vou ter que acrescentar 0 para deixar igual a quantidade de casas decimais do número anterior. Como só falta uma casa decimal para igualar, então eu vou acrescentar somente um 0. Se faltasse duas casas decimais, eu acrescentaria 2 zeros e assim por diante. E agora, já que a quantidade de casas decimais está igual, agora eu posso fazer a divisão eliminando a vírgula. Então fica 162 dividido por 20. Né? Quantas vezes o 20 cabe dentro do 162? 8 vezes. 8 vezes 20, 160. Sobra quanto? 2. Como não tem mais número para baixar, eu acrescento 0 e aqui uma vírgula. 20 dividido para 20, 1. 1 vezes 20 é 20. Para 20, nada. Vamos agora para um outro exemplo. 185 dividido por 0,5.
esse número não tem vírgula e esse tem uma casa decimal depois da vírgula, certo? Então, nesse caso, quando eu tiver um número com vírgula e o outro não, eu vou eliminar a vírgula e acrescentar zero no outro número. Nesse caso, como só tem uma casa depois da vírgula, eu só vou acrescentar um zero. Se tivesse duas casas depois da vírgula, seria dois zeros. Então aqui eu vou eliminar essa vírgula e como só tem uma casa decimal, eu vou acrescentar somente um zero aqui. Então a divisão vai ficar 1850 dividido para 5. Então nesse caso fica 18 dividido para 5, né? Quantas vezes o 5 cabe dentro do 18? 3 vezes. 3 vezes 5, 15. 18 menos 15 sobra 3. Baixo 5. 35 dividido para 5 dá 7. 7 vezes 5, 35. Sobra nada. E esse zero que sobrou, vem para cá. Então 370. Então 1850 dividido por 0,5, 370. E o último exemplo, 26,1 dividido para 3. A mesma regra do anterior. Aqui tem uma casa depois da vírgula e aqui não tem vírgula, não tem casa decimal. Então eu vou eliminar essa vírgula e como só tem uma casa decimal depois da vírgula, eu acrescento um zero aqui. Então vai ficar 261 dividido para 30. Certo? 261 dividido para 30. Quantas vezes o 30 cabe dentro do 261? 8 vezes. 8 vezes 30? 240. Sobra quanto? 1, 6 menos 4, 2. E aqui nada. Sobra 21. Como não tem número para baixar, eu acrescento 0 e aqui uma vírgula. 210 dividido para 30 dá 7. 7 vezes 30, 210. Para 210, nada. Então, 26,1 dividido para 3 dá 8,7. E assim são algumas regras envolvendo divisão com números decimais. Bem, agora fazendo uma situação problema envolvendo número decimal, né? Decimais. Maria foi no açougue e viu que 1 kg de frango custa R$ 8,50. Maria comprou 2,5 kg, ou seja, 2,5 kg. Quanto ela pagou? Essa situação problema envolvendo decimal vai envolver uma das operações básicas. Nesse caso aqui será a de multiplicação. Então, para me saber quanto é que Maria pagou por esses 2,5 kg de frango que ela comprou, eu vou pegar o preço do frango de 1 kg, que é 8,50, né, R$ 8,50, vezes o tanto de quilos que ela comprou, que é 2,5 kg, 2,5 kg. E aí eu efetuo a multiplicação, certo? 5 vezes 0 é 0, 5 vezes 5 é 25, vai 2. 5 vezes 8, 40, com 2, 42. Agora eu vou multiplicar o 2. 2 vezes 0 é 0, 2 vezes 5 é 10, boto o 0, vai 1. 2 vezes 8, 16, com 1, 17. E aí eu somo 0, 5, 2, 7, 4, 11, vai 1. 1 e 1, 2. Quantas casas decimais eu vou ter? 1, 2, 3. 3 casas decimais, tá vendo? 1, 2, 3. Então, quanto é que ela pagou por esse frango? Então, ela pagou, certo? R$ 21,25. Já que esse zero aqui eu posso excluir. Então, Maria pagou R$ 21,25 por esse frango. Essa é uma situação problema envolvendo números decimais.